Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Olha só, nessa tarde de segunda-feira eu tenho três propostas para o jogador do Flamengo chamado Lohan, só elite do futebol brasileiro. Já vou te falar tudo sobre isso. Vasco não quer jogar no Maracanã. Acreditando que o Maracanã é a casa do Flamengo, o Vasco não quer jogar no Maracanã, assim, usando o seu direito e o seu benefício, digamos assim, do mando de campo. Em São Januário, o BAP já disse que não joga e o Vasco estuda outras opções de estádio. Tudo isso muito mal aqui agora no canal, bem posicionado, rapaziada. Chega pra perto que a resenha é de primeira e a informação é quentíssima. Vamos falar primeiro do Vasco, gente. O Vasco entende que o Maracanã é a casa do Flamengo. Demorou mais de 100 anos, mais de 100 anos que eu ouço dizer que o Maraca é nosso. Mas aí, não tem estádio, perdi aquela resenha toda. Mas hoje, neste momento, diante dessa máquina que virou o Flamengo, o Vasco não quer jogar no Maracanã. No vídeo hoje cedo, eu citei essa possibilidade e agora o Vasco evita a qualquer custo, acreditando que se o Flamengo jogar no Maracanã, o Flamengo fará 2 jogos em casa. Ai, como é bom, como o mundo é redondo. E aí, a diretoria do Vasco estuda a possibilidade de jogar até no Engenhão. Em São Januário, não há a menor possibilidade. O BAP já recusou 100% essa possibilidade de jogar em São Januário. Então, a gente tem as opções de jogar no estádio do Botafogo, porque o Botafogo já está eliminado dessa competição, então a gente pode jogar no estádio do Botafogo. Mas o Vasco pode querer faturar alguma grana e mandar o jogo, por exemplo, lá para o Mané Garrincha ou outro estádio de massa. Mas ouvi dizer que o Maracanã é a casa do Flamengo, na verdade, não tem preço. Vamos aguardar as próximas notícias, lembrando que o jogo é no sábado. E lembrando também que o Botafogo já está de férias. Gente, desculpa, que decepção esse Botafogo até o momento. Agora falando do Lohan, galera. O Lohan recebeu proposta de 4 times. Lembrando que o Lohan não saiu para o CSKA por detalhes, que acabou contratando o atacante do Vitória, Alejandro. Claro que não é a mesma posição, o Alejandro é centroavante, mas o Lohan acabou não indo. E agora o Flamengo tem a possibilidade de negociar o Lohan, que está completamente fora dos planos do Felipe Luiz, com Bahia. Olha que o Bahia está uma máquina. Lá já tem o Everton Ribeiro, já está por ali. O Vojvoda é um técnico espetacular. E acredito que se o Lohan fosse para lá, estaria muito bem servido. A outra opção é o Fortaleza, também uma máquina. Rogério Ceni não chegou a jogar com o Lohan, ele ainda fazia parte das categorias de base, mas tem o Davi Luiz que está lá, que o Davi Luiz, gente, abriu uma aspas aqui só para o Davi Luiz. A influência que ele tem sobre os jovens é espetacular. Desde o primeiro momento que ele chegou no Flamengo, desde o Rodinei, ele vem trabalhando, vem simplesmente contribuindo para o crescimento de vários atletas. O próprio Matheus Gonçalves, que fez um golaço no último jogo, já deu entrevista dizendo que o que o Davi Luiz contribuiu muito para a melhora do futebol dele, simplesmente ensinando-o a bater na bola. Olha o nível do zagueiro Davi Luiz. E aí, caso o Lohan seja negociado com o Fortaleza, fará parte desse grupo lá também. E ainda vai ter o Rogério Ceni, que já é um técnico bem conhecido. Outras opções é o Red Bull Bragantino, precisa se reforçar, perdeu peças importantes nos últimos anos, digamos assim, e não teve reposição. E o outro é o Mirassol. O Mirassol é um clube de menor expressão, ele, embora esteja voando no Campeonato Paulista, vai jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca, e se o Lohan chegar por ali, meu parceiro, bem provável dele ser titular absoluto. Então, assim, se o Lohan estiver pensando em jogar bola, cara, eu quero jogar. O Mirassol, acho que ele vai ser titular absoluto. No Fortaleza e no Bahia, ele vai ali disputar a vaga. Olha o meio de campo do Bahia, muito
muito técnico, né? Lá com Jean Lucas, Everton Ribeiro. Então, assim, titular absoluto, Mirassol. Red Bull, 50% dos jogos ele é titular. Já nos outros dois clubes, ele vai ter que buscar o seu espaço. Então, a gente acredita que o Lohan tem um futebol excepcional. Pode ser que vá por empréstimo, não definitivo. Afinal de contas, o Flamengo já deu todas as pintas de que quer se livrar do jogador. Isso é muito ruim para o atleta, muito ruim para o Flamengo. No meu ponto de vista, os dois lados saem perdendo. Porque o Flamengo vende barato e o atleta não vai para um time de ponta, devido ao desespero do clube. Outra notícia importante que eu já trouxe aqui no canal é a negociação entre Flamengo, Inter, Santos e Thiago Maia. Ainda não fecharam esse acordo porque o Flamengo quer garantias do Santos em relação a pagamentos, garantias bancárias. Por exemplo, o meu dinheiro do Thiago Maia irá sair do direito de imagem com a Globo. Então esse dinheiro é certo de entrar. E aí o Flamengo tem uma fatia dessa grana. A Globo pode pagar até diretamente para o Flamengo. Porque assim, comprar jogador, muitos clubes compram. Até o Inter, com um clube super organizado, comprou o Thiago Maia e está com uma parcela em atraso de 700 mil euros. Então, assim, hoje o valor que o Inter deve para o Flamengo é de 4 milhões e 200 mil euros, porque tem uma parcela em atraso, e o Santos teria que arcar com essa dívida e dar algum tipo de valor para o Inter. E mais, gente, para o Inter estar se desfazendo do Thiago Maia, não deve estar jogando o fino da bola. Mas o Thiago Maia, que conhece bem a Vila Belmiro, poderia reencontrar o seu futebol. Lembrando, o Thiago Maia só tem 27 anos, gente. Então tem muito futebol pela frente aí. Facilmente aí joga mais 10 anos de futebol. Fácil. Em alto nível é outra história, mas com 10 anos de futebol ainda pela frente, daria para ficar mais 5, 6 anos no Santos ou em qualquer clube da elite e depois buscar um time de menor expressão para finalizar a sua carreira. Galera, hoje as informações são as seguintes e a gente fica aguardando aqui o desenrolar do Thiago Maia, desenrolar de Lohan e desenrolar de onde vai ser o jogo entre Vasco e Flamengo. Lembrando, o segundo jogo, o mando de campo, é do Mengão e não tem negociação. Vai ser no Maracanã. O Vegete provocou e vai ter que segurar a bronca, porque o time do Flamengo vai estar super empolgado para esse jogo. Para quem acha que o Campeonato Carioca não vale nada, para quem acha que a Taça Guanabara não vale nada, é porque nunca ganhou. O Maracanã estava lindo, com uma goleada espetacular. E aí, meu parceiro, diz para mim que não vale nada. Tamo junto, vamos que vamos. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha se achar necessário e se por acaso não for inscrito, inscreva-se. Não paga absolutamente nada. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!